Então, vamos lá para o nosso terceiro vídeo. Toda gordura é nociva? Não. Olha só, eu trago para vocês, tá? Aqui 3 tipos de gordura. A insaturada é a de origem principalmente vegetal ou ela é encontrada em alguns peixes, por exemplo, tá? Azeite, óleo de canola, milho, amêndoa, castanha do Pará, semente de linhaça, truta e salmão. Essa gordura chamada insaturada, ela é boa para o consumo. Em excesso pode provocar obesidade, claro, toda gordura em excesso fica armazenada, mas ela vai fazer com que o nosso organismo, aqui, ó, reduz o colesterol ruim, tá? Os triglicerídeos, a gordura arterial, ela é uma gordura boa, porque quando você consome a gordura boa, que ela aumenta, ela bloqueia a ingestão da gordura ruim e ela entra na composição da célula, como eu falei para vocês. Então, esse tipo de gordura, né? Por exemplo, aqui eu falo do salmão. Ele é rico em ômega, é um tipo de gordura boa que entra na formação da bainha de mielina. Então, quando nós comemos essa gordura, ela é uma gordura boa. Agora, esta gordura aqui, a saturada, né? Principalmente em origem animal, sabe aquela gordura na capa da picanha, do contrafilé? Pois é. E em ambiente, em temperatura ambiente, ela se apresenta em estado sólido. A gordura de origem animal, por exemplo, a do leite, né? Do leite integral ou manteiga. Não estamos nem falando em margarina. Esquece margarina na vida, tá? Margarina é um produto que não existe na natureza. Aquilo ali tinha que ser eliminado do mundo. Estamos falando de manteiga, que vem da nata do leite. Se você pegar a manteiga e tirar da geladeira, ela derrete. Se você coloca na geladeira, ela fica dura, não é isso? E é o que acontece com essa gordura. Quando você ingere essa gordura, você está ingerindo ela de uma forma meio derretida, porque ela foi aquecida. Quando ela esfria, ela endurece na sua parede arterial. Ela forma as placas de gordura que podem se soltar, se deslocar e entupir alguma artéria, provocar infarto, provocar um AVC. Então, como é que a gente faz? Professora, eu não vou viver sem manteiga. Coma pouco e faça atividade física. Por quê? Na atividade física você aumenta um pouco a sua temperatura, não é febre não, gente, é aumentar um pouquinho, né? Você provoca um aquecimento no seu corpo, tanto que a gente fica com calor quando a gente faz atividade física. E aí você queima essa gordura. Se você quer meter o pé na jaca, no churrasco, na manteiga, no hambúrguer, no tocinho, precisa fazer atividade física sim, senão essa gordura vai ficar toda guardadinha nas suas artérias, toda coladinha, e com o tempo ela vai grudando, 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 até que ela entope. Frita um bife, daqui a pouco você volta para ver a frigideira, aquela gordura tá toda solidificada, e ela solidifica dentro de você, tá bom? E por fim, gorduras trans. Ainda fala aqui, ó, aumenta o colesterol ruim depositando nas artérias. Foi isso que nós falamos, tá? Gordura trans. Gente, não existe gordura trans. Já ouviram falar em gordura hidrogenada? Isso é uma substância produzida pela indústria alimentar, pela química alimentar. A gordura trans, ela foi inclusive proibida em vários países, tá? Ela não deve ser consumida. Quando você acha no rótulo zero de gordura trans, não é que ela seja zero, é que a quantidade dela é pequena. E eles trocaram pelo nome muito bonito, chamado óleo palmilímico. O que é óleo palmilímico? É um tipo de gordura vegetal, só que você extrai dessa gordura vegetal esse polímero, esse pedacinho, essa gordura que tem o mesmo efeito da gordura trans, tá? Você fez uma modificação nesse óleo. Assim, você maqueia essa gordura trans. O que a gordura trans faz? Ela não existe na natureza. Ela é produzida, assim como a tal da margarina. Margarina não existe, né? A margarina ela é produzida, ela é um óleo hidrogenado. Isso aqui nós chamamos de gorduras hidrogenadas, ou seja, na indústria química alimentar, você coloca hidrogênio nessa gordura e ela fica dessa forma, você muda ela quimicamente e ela passa a ficar cremosa. A margarina não derrete se você deixá-la do lado de fora, ela só fica mole. A gordura trans foi criada exatamente para isso. Ela é colocada naquelas coisas que vocês odeiam, biscoito recheado, Nutella, coisas cremosas, né? Biscoito waffle. Para quê? Para dar cremosidade, não derreter,
ter consistência e sabor. Então, o teu corpo não conhece gordura trans. Esse aqui, ele conhece a gordura insaturada, ótima. A saturada ele também conhece, ele consegue derreter quando você faz atividade física. Mas a gordura trans não, ele não sabe nem como é que faz para se livrar disso. Não existe na natureza, ele não conhece isso foi criado por alguém. Então ela vai ficando toda acumulada no seu corpo. Ela é extremamente nociva, então evite alimento recheado que você está comprando, né? O biscoito recheado, aqueles cremes de amendoim, pasta de americano adora, pasta de amendoim, Nutella, né? São alimentos cheios de gorduras trans, né? Os patês, essas coisas todas cremosas e industrializadas levam gordura trans. Não se ingere gordura trans, tá bom? Vocês às vezes, né? No recreio vocês me davam biscoito waffle, aquele biscoito recheado waffle, eu provava, aquilo deixa uma gordura tão ruim na boca, gente, parece que você tá comendo óleo, né? De tanta gordura que aquilo tem. É saboroso? É, claro que é gostoso, senão a indústria não criaria. Isso é uma maneira de atrair a gente, mas ela é nociva. Alimentos congelados levam gordura trans, para quando ele descongelar e for ao forno, a batata frita, né? Ela é gordura hidrogenada pura, batata congelada. Para quando você descongelar, ele manter consistência, manter crocância, cremosidade. Não consumam, tá? Bom, e doenças causadas pela má alimentação? Olha só que coisa gostosa, né? Também acho, mas isso aí é uma bomba, né? Que vai entupir a gente, aumentar o colesterol, a gordura, sobrecarregar meu fígado para derreter isso tudo, sobrecarregar meus rins. Então vamos lá. Olha só, doenças causadas, né? Obesidade é a mais comum que a gente vê. Tudo que eu não gasto e eu consumir, fica guardado. Essa gordura provoca obesidade, né? Vai ficando lá no nosso tecido epitelial, lá na nossa gordurinha, né? Nos adipócitos, tá? Vão ficando ali. E quando a gente emagrece, eles não desaparecem não, eles ficam ali, são murchinhos, esperando o momento que vai entrar alguma coisa para botar para dentro, tá? Bom, qual é o problema da obesidade? Além de aumentar o meu colesterol, problemas renais, problemas nas articulações, eu posso ter entupimento de artérias, eu posso ter um infarto, eu posso até ter um derrame, né? Que nós chamamos de acidente vascular cerebral, o AVC. Colesterol elevado, né? Esse colesterol são aquelas placas de gordura, esse colesterol ruim que vai se acumulando e ela pode provocar um entupimento. E aí o sangue não passa. Se o sangue não passa, o órgão não funciona. Se for no coração, você infarta. Se for aqui, você tem um acidente vascular cerebral, né? Você simplesmente não tem a oxigenação. O sangue vai se acumulando, até uma hora que aquele vaso estoura. Queijos amarelos. Eu falo aqui, gente, nos queijos amarelos, no creme de leite, no leite integral, alimentos, de novo, de origem animal. A gente tem que comer ele com equilíbrio. E se eu quero meter o pé na jaca, eu tenho que fazer atividade física. Gastrite. O nosso estômago, ele produz ácidos para dissolver os alimentos. Quanto mais gordura eu coloco, mais esse ácido é produzido. E aí ele começa a provocar uma irritação na parede do meu estômago, que leva a um processo inflamatório, que é a gastrite. E que se eu não cuidar, pode provocar uma ferida, que é a úlcera, tá? Então, medidas de tratamento são feitas, mas a gente tem que fazer a dieta e a prevenção. Evitar a ingestão dessas substâncias. Diabetes, né? Que é o aumento do açúcar. O pâncreas não dá conta de tanto que ele sobe, tá? Esse açúcar circula tanto que eu não consigo produzir insulina em quantidade suficiente. Acaba que ele entra em colapso e não consegue produzir isso em quantidade suficiente. E aí esse açúcar fica circulando no sangue. Ele falta nas células para o trabalho celular e provoca um mau funcionamento de vários órgãos, porque ele está ocupando o lugar que tinha que ser ocupado por outras substâncias. Hipertensão ou pressão alta, né? A pressão arterial, o excesso de sódio, ele vai fazer com que o meu sangue tenha dificuldade de circular e o meu coração vai ter que fazer mais força, mais pressão para fazer o sangue circular, além de eu sobrecarregar os meus rins.
E a fome oculta, como eu falei com vocês, né, que é a falta do nutriente. O seu corpo, você não está abaixo do peso, mas o seu corpo não tem nutrientes, o que ele precisa para funcionar, tá? Então você olha para a pessoa, ela tá no peso, mas vai fazer um exame de sangue, tá faltando tudo ali, tá certo? Água e saúde. Nós precisamos de água, água, água. Não é suco, não é Coca-Cola, não é garrafinha, nem é o suco da laranja, né? Nós precisamos beber durante o dia água, pelo menos 1,5 litro de água. Por quê? Água que faz o meu corpo funcionar. A água promove as reações químicas dentro da célula. A água dissolve substâncias que serão transportadas, tiradas e colocadas dentro da célula. A água retira toxinas do nosso corpo através da filtragem lá no sistema excretor. Então bebam água. Se vocês querem chegar lá na frente com cabelo bonito e pele bonita, não bebam Coca-Cola. Tá? Se vocês não querem beber bastante água, se manter hidratados e ter uma alimentação legal por saúde, façam por beleza, por vaidade, para vocês lá na frente chegarem, né, quando vocês estiverem lá com os seus 60, falarem que vocês têm carinha de 40, tá? Né? E a nossa conclusão da alimentação saudável. Gente, eu quero falar com vocês de algo que eu não falei. Vou voltar aqui lá na frente sobre as fibras alimentares, né? As frutas, verduras e principalmente as folhas, tá? Eles têm fibras alimentares, a aveia, os alimentos integrais. Qual é a importância da fibra alimentar? A fibra alimentar, quando nós mastigamos, nós tiramos os nutrientes, mas elas não são dissolvidas. E aí, elas, quando passam pelo nosso trato digestório, elas vão absorver gorduras e toxinas, além de facilitar o movimento do bolo fecal. Então, elas ajudam na digestão, ajudam a tirar gordura, ajudam no movimento peristáltico e tirar toxinas. Então, elas previnem o câncer, elas vão prevenir o câncer de intestino, tá? O câncer de cólon, além de ajudar a diminuir esse colesterol ruim. Então, é importante a ingestão todo dia de uma dose de fibra alimentar, tá? E outra coisa, as vitaminas e sais minerais, as vitaminas são divididas em 2 grupos, hidrossolúveis e lipossolúveis. Hidrossolúveis é aquela que quando você mastiga durante o processo da digestão, se dissolve em água. Mais um motivo para você beber muita água, ajudar as vitaminas a trabalharem, que são alimentos reguladores. E as lipossolúveis é aquela ingestão da gordura boa, da gordura insaturada, elas vão se dissolver ali, tá? Então a gente fecha agora falando sobre isso. Eu vou colocar os vídeos e vamos fazer os deveres depois, tá bom? Um beijo.